Olá, a corrupção no Brasil está institucionalizada de tal maneira que a prática, para muitos, deixou de ser considerada desvio de conduta e passou a ser tolerada no cotidiano. E o fenômeno não se restringe apenas à esfera política. Quem corrompe ou é corrompido usufrui dos ganhos financeiros, não importando os meios de alcançá-los. O resultado disso? Aumento da desigualdade social, a impunidade, a disseminação da percepção de injustiça e a descrença na democracia. A corrupção faz muito mal para a sociedade. Por isso, para mostrar meios de combatê-la, nós escolhemos esse tema para a Assembleia Debate. Nos ajudam nessa reflexão Juarez Guimarães, cientista político da UFMG, Raimundo Cândido Neto, ouvidor eleitoral da OAB Minas, Alexandre Bahia, professor de Direito Constitucional da UFOP, a Universidade de Ouro Preto, e ainda o juiz federal substituto Rodrigo Pessoa Pereira da Silva. Então, o nosso convite é para que você fique com a gente nesse Assembleia Debate que está só começando. A Lava Jato já é considerada a maior investigação de desvio de dinheiro público já realizada no Brasil. Começou em 2014 para apurar um esquema de lavagem de dinheiro por doleiros num posto de gasolina em Brasília. E atualmente investiga deputados federais, senadores, outros políticos e grandes empresários. A Confederação Nacional do Transporte encomendou uma pesquisa sobre o que os brasileiros pensam sobre a Lava Jato. Você acredita que a Operação Lava Jato está contribuindo para combater a corrupção no Brasil? Para 39,6%, as investigações trazem benefício para o país. Outros 19,3% acreditam que a operação é ruim para o Brasil. 89,9% têm acompanhado ou ouviram falar das ações que envolvem a corrupção na Petrobras. Acerca do futuro, para 44,8%, as investigações não serão nem fortalecidas e nem enfraquecidas no governo de Michel Temer. Para 25,7%, a Lava Jato será fortalecida e 21,2% consideram que haverá enfraquecimento. E olha só, um outro instituto que analisa o mercado, chamado Ipsos, também fez uma pesquisa sobre a Lava Jato e mostra que caiu o percentual de pessoas que acham que a operação está piorando a situação econômica e o desemprego no país. Em janeiro, eram 46% que achavam isso. Em novembro, 35%. Os dados mostram também que 81% dos brasileiros acham que a Lava Jato deve continuar, independentemente de trazer instabilidade política. E a gente começa o nosso programa agradecendo muito a presença dos senhores, para a gente tentar entender um pouquinho desse fenômeno da corrupção no Brasil. Trazemos especialistas de algumas áreas, eu acho que vai ser muito saudável esse debate. Primeiro, uma rodada inicial sobre a percepção de cada um. A gente conversava um pouquinho antes do programa, né? Sobre a percepção de cada um de vocês sobre esse momento de instabilidade, um momento difícil que a gente está vivendo. Quem começa? Doutor Raimundo, pode começar? Infelizmente, nós estamos vivenciando aí um momento de grave crise institucional, né? Independentemente da posição pessoal de cada corporação, vamos dizer assim, isso é absolutamente prejudicial ao país e prejudicial à democracia. Professor. Eu acho que a gente, dificilmente em outra época dentro da Constituição de 88, a gente teve uma situação de tanto descrédito. É interessante aquelas pesquisas que falam sobre percepção de confiança nas instituições, mesmo privadas, como igrejas, por exemplo, também vem caindo. Há uma descrença generalizada e a gente vem num processo de desgaste muito rápido, não é? Que vem fazendo com que a Constituição de 88 e tudo que se buscou construir nesses quase 30 anos esteja realmente com um sério perigo. Eu vejo com muita preocupação quando eu vejo uma pesquisa dizendo que uma porcentagem tão grande da população diz que a Operação Lava Jato deve continuar, ainda que cause instabilidade, porque causar instabilidade num país com o histórico de ditaduras que nós temos é algo muito sério. Doutor Rodrigo, por gentileza. Bom, eu faço minhas as palavras do colega Raimundo. E, de fato, acho que a gente está vivendo e passando por uma gravíssima crise institucional. Acredito eu que no início, né, da operação chamada Lava Jato, ninguém tinha noção ou ideia da proporção que isso geraria, como está gerando hoje, e as consequências, inclusive políticas, né, porque em tese seria uma operação criminal judicial, um processo judicial, mas que está produzindo, né, efeitos nunca antes acontecidos na nossa política, inclusive uma grave crise entre as próprias instituições, o que pode ser bastante preocupante.
as instituições não estão conseguindo segurar essa crise. Exatamente. Nós vivemos uma crise institucional. Ela, do nosso ponto de vista da ciência política, resulta de um processo de crescente judicialização da política. Isto é, há uma absorção cada vez maior do poder pelo poder judiciário, levando inevitavelmente a uma politização do judiciário e, portanto, a um desequilíbrio de poderes e a uma situação de instabilidade institucional permanente. Não se pode mais prever qual é a decisão do judiciário sobre questões relevantes da política brasileira, porque, inclusive, no interior da Suprema Corte brasileira, do STF, há um dissenso público e muitas vezes formulado de forma escandalosa. Há um conflito entre o STF e o Congresso brasileiro, entre o STF e o Poder Executivo. Há conflitos entre a Procuradoria, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Há conflitos entre o Ministério Público e a OAB, refletindo, então, um processo de intensa politização. Nessas situações, o caminho é a democracia. É reorganizar, repactar os fundamentos da nossa República Democrática. O Judiciário acredita, os senhores juízes, tem ciência que esteja acontecendo isso? Ou essa crítica por parte do Legislativo ela é inócua? Existe mesmo essa politização da Justiça? Olha, de certa forma, eu acho que a gente deveria fazer uma certa divisão, até para efeitos de análise, entre o Judiciário, né, de primeira e segunda instância, que está na Justiça Federal, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça e as nossas cortes superiores. Infelizmente, o critério de admissão de um ministro da nossa Corte Suprema, ele passa pelo lado político. Ele exige um trabalho político muito grande e talvez lá em Brasília essa questão fique um pouco mais complexa do que acontece aqui nos estados e na Justiça Federal como um todo, porque os nossos processos, as nossas decisões aqui, eu acho que até os critérios, ou de certa forma, o modo, né, de seleção dos magistrados aqui em primeira e segunda instância, ele é bastante diferente. Então, de fato, a nossa Corte Suprema ela tem algumas particularidades que a gente, inclusive, vê nesses dissensos que muitas vezes, pelo menos, se não evidenciam, eles nos trazem alguns elementos demonstrativos de certas posições políticas dos nossos ministros do STF. O fato de ser uma indicação, né? O fato de ser uma indicação os difere dos outros magistrados. Sim, sem dúvida. E a postura deles também, né? Sim, e de fato, como magistrado eu digo, né, nós temos a nossa lei orgânica da magistratura que traz algumas limitações, inclusive, para efeitos de manifestação pessoal, de opinião pessoal do próprio magistrado. E a gente vê que isso está sendo descumprido com uma certa frequência na nossa Corte Suprema. Né, nós vemos ministros falando, criticando pessoalmente, abertamente, não só a decisão ou o viés da decisão de um colega de corte, como também quase que partindo para ataques pessoais. Eu queria só passar para o professor Juarez, que ia falar, que você queria completar antes da gente passar a bola para o lado de cá? Veja bem, que haja alguma ressonância política nas decisões de uma Suprema Corte é algo contingente na democracia. Vamos nos lembrar, por exemplo, que numa decisão que decidiu as eleições, o resultado das eleições nos Estados Unidos, que a validação de votos na Flórida, os juízes da Suprema Corte norte-americana se dividiram exatamente. Os juízes republicanos, indicados pelos republicanos, votaram a favor daquela decisão que favorecia o candidato republicano, que era o Bush. E os juízes indicados pelo Partido Democrata votaram contra essa decisão que favorecia o republicano. Alguma ressonância, então, política faz parte da democracia. O que está havendo não é propriamente uma crítica que nós fizemos ao judiciário, mas há um processo de judicialização em que há uma sobrecarga política sobre o judiciário brasileiro e há um processo de criminalização da política
E nesse ambiente de sobrecarga política, aí então ocorrem, inevitavelmente, esses padrões de politizações indevidas de órgãos do judiciário que deram importantes contribuições na democracia brasileira, fazem parte da construção da nossa cultura democrática. A Constituição de 88, quantos civilistas, quantos juristas de grande nome ajudaram a fundar a nossa República. Não nos esqueçamos deles nesse momento em que vozes apequenam a tradição do judiciário. Então não é uma crítica ao judiciário, é uma crítica a um processo de judicialização que cria uma sobrecarga política anormal sobre o poder judiciário. Ok. Eu queria passar agora um pouquinho para a gente falar sobre a Lava Jato. Eu sei que o doutor Raimundo tem algumas críticas em relação à questão das delações. Eu acho que são alguns pontos alguns instrumentos que estão sendo utilizados na operação, que estão sendo agora conhecidos pela população e que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso. Quais as críticas que o senhor faz em relação às delações, sendo que o que diz o juiz Moro é que essas delações também são importantes para o processo como um todo? Em primeiro lugar, a posição da OAB é absolutamente clara em defesa da manutenção e do prosseguimento da Operação Lava Jato. Nós, advogados, a OAB, enquanto representante da sociedade civil, apoia firmemente o processo que vem sendo deflagrado e inclusive, a moralização, aí, se for o caso, da política e das instituições envolvidas. As críticas que nós temos é exatamente dentro do contexto que o professor Juarez disse ali. É a inversão que está ocorrendo a partir da Operação Lava Jato. Então, o que ocorre, independentemente, nesse momento, de falarmos das delações? A gente vê alguns, poucos, a maioria da operação, ela corre dentro da lei, dentro da legalidade, mas a gente vê algumas poucas violações à Constituição, aos direitos fundamentais. Por exemplo, os vazamentos. Uhum. E quando há uma violação, ainda que pequena, a direito fundamental, essa violação é grave e gravíssima. Então, por exemplo, vou dar um exemplo além da Lava Jato, mas que traz um pouco de pimenta para a nossa discussão. Os professores e o doutor estavam falando sobre a crise institucional dentro do próprio Supremo, onde ministros vão para a imprensa criticar votos judiciosos dos outros. Nós tivemos um caso de repercussão agora, que o governador Antony Garotinho teve a sua prisão preventiva decretada por um juiz eleitoral. E aí a gente já faz a crítica, dentro desse contexto da Lava Jato, da inversão, da presunção de culpa. Por quê? Uma prisão preventiva tem lá seus requisitos, ordem pública, etc. E uma prisão preventiva em crime eleitoral de eleições que findaram em 2 de outubro, apesar do afã da sociedade hoje na penalização, ela não se justifica. E quando a ministra Luciana Lossi do TSE dá uma decisão irreparável do ponto de vista jurídico de converter em domiciliar e depois em conceder o habeas corpus, nós vimos críticas do próprio juiz prolator da decisão monocrática, nós vimos críticas do Ministério Público. Então o que a gente tem visto, é claro que é o caso da minoria, em relação fazendo parâmetro com a Lava Jato, é isso. O que a Lava Jato sofre restrição, ou que ela erra, ou que viola, não pode haver crítica, não pode haver reparação por parte do judiciário, e um caso clássico aí é de vazamento de interceptação telefônica. Tem que punir. Quem que divulgou a conversa do advogado com o cliente? Porque não são nós os advogados, nós, a OAB, que estamos preocupados com o nosso sigilo. Nós estamos preocupados com o sigilo da minha conversa com o meu cliente. Entendi. Vai chegar um momento que eu não posso mais orientar o meu cliente por telefone. Porque essa gravação corre risco de ir para o Jornal Nacional, para o Fantástico. Então, é essas críticas pontuais que a OAB faz. Inclusive, esse uso do instrumento da delação premiada, que é um instrumento novo no ordenamento jurídico. Isso aí vai haver, como todo o novo instituto, vai acabar havendo uma regulação aí pelo tempo. Então, pode ser, há uma crítica dentro da nossa instituição sobre o que eles estão chamando aí de uso ilimitado do Instituto da Delação Premiada, muitas das vezes para coagir alguém a acabar denunciando ou contando o que sabe. Professor, o senhor quer comentar essa questão da delação? Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas com relação a isso.
Existe uma posição de uso da mídia para favorecer a Operação Lava Jato, e isso é dito pelo próprio juiz Moro nos trabalhos que antecederam a operação, trabalhos acadêmicos em que ele se inspira na Operação Mãos Limpas da Itália e diz que a mídia tem um papel de superexposição dos investigados para que a operação avance. Isso ele estava falando ainda lá da Operação Mãos Limpas na Itália. Então, a divulgação dos áudios, a divulgação de áudio de conversa entre advogados e clientes, ou entre a ex-presidente Dilma e o Lula, é algo absolutamente ilegal, né? Não há nenhum parâmetro legislativo que sequer permita uma interpretação que pudesse abarcar uma coisa dessa, né? Eu gosto sempre de lembrar com relação a esse episódio que o CNJ tem uma resolução que ela é cristalina ao dizer que, uma vez obtido o dado sigiloso pelo juiz, ele continua sendo sigiloso. Juízes e servidores do judiciário que divulgarem esses dados estão sujeitos a receberem punições. A resolução do CNJ é muito clara com relação a isso. E, infelizmente, o TRF4, ao analisar um procedimento administrativo sobre esse caso, ele mantém, ele não pune, ele acha que não tem problema, e ele menciona várias vezes na decisão dele a palavra exceção, e o que me deixa extremamente preocupado, porque ele menciona mais de uma vez dizendo é uma situação excepcional para a qual a lei não dá resposta, e se é uma situação excepcional, então nós podemos ter soluções excepcionais. Isso é muito preocupante, porque então nós não estamos no Estado de Direito. É perigoso um pouco. Vamos passar a palavra para o juiz aqui presente, para ele tentar nos justificar um pouco, porque esse Instituto da Delação, ele ficou conhecido agora, mas ele também tem sido muito útil, né? Apesar das críticas. O senhor acha que toda essa história viria à tona sem o Instituto da Delação? Bom, de fato, em termos de delação premiada, eu acho que nós estamos diante de uma novidade no nosso ordenamento jurídico. E aqui é uma opinião pessoal, a meu ver, a delação premiada é um instrumento essencial para a investigação e combate aos crimes relacionados à corrupção, porque muitas vezes são crimes que não deixam, de fato, de forma alguma, rastro ou pistas para se averiguar. Então, se não se partir de alguém ou que tenha se arrependido ou que não queira mais participar de um sistema dessa natureza, informe isso às autoridades competentes para que elas, aí sim, a partir daí, iniciem um procedimento de investigação, o combate à corrupção não vai adiante. A delação, assim como nós temos aqui no nosso ordenamento, ela é adotada em praticamente todos os países, né, de primeiro mundo, onde se combate corretamente, digamos assim, a corrupção. De fato, nós temos, aí é importante frisar mesmo, nós temos algumas regras, né, que limitam e que regulamentam o procedimento da delação ou da contribuição premiada. Então isso é muito importante que seja seguido, justamente para que a gente não caia, né, até num problema disso cair em desuso, justamente pelo excesso. O senhor já usou alguma vez esse instituto? Aqui ainda não foi necessário. Não. Na minha vara ainda não foi necessário trabalhar com a delação premiada, apesar de já ter utilizado alguns outros instrumentos legislativos da própria lei, né, que traz, que é a lei das organizações criminosas. Mas, enfim, agora, só para terminar, eu acho que a gente deveria também verificar uma coisa, a meu ver, e aqui falo de forma geral, sem ter conhecimento específico dos autos, né, da Operação Lava Jato, porque é difícil até me manifestar nesse sentido. A gente tem que verificar do sigilo em relação ao processo e do sigilo da informação. Creio eu que se o processo judicial não estiver correndo na justiça sob sigilo, o acesso é livre, né? Agora, se o processo estiver correndo sob sigilo, aí sim, de fato, qualquer divulgação relacionada ao conteúdo que esteja ali é extremamente perigosa, né? E em relação a alguns vazamentos, eu acho que isso prejudica a própria investigação, porque muitas vezes você manter aquilo sob sigilo, como a gente vê na nossa atividade cotidiana, né, uma das coisas mais importantes para o êxito de uma investigação, seja qual for, é justamente a manutenção de sigilo daquelas interceptações ou algo do gênero. Porque a imprensa é cruel, né? A pessoa já saiu, a pessoa já está condenada, independentemente do julgamento. Por favor, professor. Sobre isso, sobre a Operação Lava Jato, nós tínhamos, inicialmente, uma atitude simpática à operação, por duas razões. Porque ela fazia uso de novos instrumentos de investigação
que foram formados, inclusive, a maior parte deles, inclusive a lei de delação, no governo Dilma. Foi aprovada por iniciativa do governo e apoiada pelo governo. E também as medidas que puniam pela primeira vez penalmente e civilmente e economicamente o corruptor, as empresas corruptoras. Essa foi a grande novidade da Operação Lava Jato. Pela primeira vez, as grandes empresas corruptoras vinham ao centro da acusação. No entanto, nós identificamos, e eu escrevi até um ensaio em junho de 2015, mostrando uma preocupação com o curso da Operação Lava Jato. Eu escrevi até um ensaio publicado em livro que chamava exatamente isso, Operação Lava Jato, mediatização instrumental ou publicidade democrática. Porque nós somos a favor da publicidade democrática, principalmente quando se investiga a corrupção. Os cidadãos saberem democraticamente do que está sendo apurado e poderem acompanhar, inclusive pressionar para que o processo seja julgado e punido. Mas o que nós assistimos desde o início, e aí eu não acho que é um problema menor, e nem é um problema que ocorreu uma vez. A primeira vez que ocorreu, quando foi? O primeiro vazamento da Operação Lava Jato. Foi no segundo turno das eleições de 2014, com a capa da revista Veja. Ali já foi muito grave, porque estava se influenciando o resultado de umas eleições. Foram 4 dias, uma revista adiantou, uma revista de circulação nacional, que apoiava um candidato, adiantou a sua data de edição para sair com o vazamento da Operação Lava Jato. Isso não foi apurado. E a partir daí, não há dia em que não haja vazamentos seletivos da Operação Lava Jato. E outras virão, né? Outras virão. Então, não é um problema menor, nem casual, nem restrito. Está se criando uma situação de populismo penal. O que os especialistas que estudam democracia chamam de populismo penal? Isto é, você condena as pessoas, sejam elas inocentes ou culpadas, antes de serem julgadas, porque elas viram manchete de jornal. E atrapalha-se a investigação. Tá, e isso alimenta também a ansiedade, né, e as manifestações da população em relação a todo esse processo. A gente quer mostrar um pouquinho a reação da sociedade aos casos de corrupção, por isso a gente vai mostrar agora algumas imagens das manifestações. As imagens que a gente vai mostrar agora são da última manifestação que ocorreu em dezembro em várias partes do país. E eu queria ouvir aqui dos nossos convidados o que vocês pensam em relação à participação das pessoas, a reação da sociedade em relação a essa operação e a esse processo todo de combate à corrupção. A opinião pessoal que a gente tem é que o povo deve e tem que se manifestar. É histórico aí pelo menos para as últimas 2, 3 décadas, foi essa volta do povo às ruas. E aí, em sendo uma manifestação democrática e pacífica, nós temos que apoiar, independentemente de qual que é a bandeira. Professor, mas existe uma polarização também? Nessa manifestação não houve a polarização, né? Mas nas anteriores houve a separação, que os vermelhos, depois os verdes e amarelos. Isso, como é que o senhor avalia isso também? As pessoas terem opiniões políticas, se manifestarem politicamente, eu acho que é muito saudável, aliás. Isso é uma coisa que a gente sempre criticou no Brasil, era a apatia do brasileiro, né, de se manifestar politicamente. Isso eu acho muito saudável. O que eu acho que precisa ser revisto nessas manifestações, principalmente quando falam sobre contra a corrupção, é contra a corrupção de quem? Porque, por exemplo, nessa manifestação de 4 de dezembro, os organizadores proibiram os manifestantes de falarem de fazerem qualquer crítica ao governo Temer, por exemplo. E aí ficou uma coisa muito engraçada, porque você critica o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, que é do mesmo partido do presidente, mas você não critica o presidente. Então, me parece que há uma seletividade, inclusive, no próprio discurso de combate à corrupção por parte dessas manifestações, que existem XYZ pessoas delatadas, mas apenas X é mencionado, os outros são esquecidos,
não só pelas manifestações, mas também pela grande mídia, que menciona em nota de rodapé algumas dessas questões. Então, existe uma superexposição de um lado e uma subexposição de outro lado, que me parece que precisa ser repensado aí se nós queremos realmente fazer um discurso contra a corrupção ou um discurso contra determinados partidos. Ok. Um comentário rápido aqui sobre essas manifestações para a gente chamar o segundo bloco. Doutor. Bom, eu acho que o exercício da democracia, ele exige que as pessoas de fato, né, façam esse tipo de manifestação. Eu acho absolutamente correto. Curiosamente, eu estava até participando, né, quando da questão das 10 medidas contra a corrupção, eu estava num evento da ENCLA, que se chama Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. É a reunião plenária, uma reunião que reúne mais de 70 órgãos, todos eles envolvidos com a questão de combate à corrupção, desde polícias, ministérios públicos, o judiciário, as agências de inteligência, enfim, inúmeros órgãos. Justamente na semana em que lá no Congresso nós tivemos aquele revés em relação... e aqui sem falar especificamente, né, do combate contra a corrupção, que justamente gerou essa manifestação. Eu acho extremamente salutar, até pegando um gancho no que o colega Alexandre disse também, que eu acho extremamente importante. Eu não sei pessoalmente seria de fato um vazamento seletivo de informações ou um uso das informações de acordo com determinados interesses pela própria imprensa em geral. Porque, assim, infelizmente, na minha opinião, há uma certa seletividade ou um certo um tendencionismo, digamos assim, em relação a alguns veículos de imprensa. E isso é muito prejudicial, porque de fato a gente não sabe. A gente está chegando num ponto que está difícil de saber o que de fato é uma notícia e o que de fato é uma notícia para a defesa de um específico interesse. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho dessas famosas 10 medidas, né, que o doutor já colocou aqui. A gente vai destrinchar um pouquinho cada ponto para a gente saber a opinião dos nossos convidados. Professor Juarez, rapidinho sobre as manifestações para a gente chamar o intervalo. Nós fizemos 2 rodadas de pesquisa na Vox Populi, uma pesquisa nacional em 2009 e 2010, e era impressionante, pela primeira vez, a indignação com a corrupção e a qualificação da corrupção como algo grave ou muito grave se universalizava em todo o Brasil, em todas as regiões, em todas as faixas etárias, em todos os níveis educacionais, em todas as faixas de renda. Isto é uma grande conquista da democracia brasileira. Agora, nós vivemos uma situação dramática, porque uma coisa é a construção de uma cultura cívica. A outra coisa é uma construção de uma cultura cínica. Basta trocar uma palavra, como nos alerta o professor Fábio Vanderlei Reis. A cultura cínica é esta, que brada moralisticamente sobre a corrupção, mas a utiliza no sentido instrumental da política e realmente não está interessada em formar uma cultura cívica que nos livre da corrupção. O Brasil já foi capaz de superar a fome. Por que nós, brasileiros, não seremos capazes de superar a corrupção sistêmica em nosso país? A gente espera que sim. E a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com a Assembleia Debate, que aponta medidas de combate à corrupção no Brasil. Até já.